boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje sobre como investir em ações, montando carteiras de forma quantitativa, né? E o pessoal começando a acessar, hoje a live de hoje é com o nosso estimado Nicolas Pareschi, ele que nos últimos anos fez 96% ao ano investindo, montando carteira de ações de forma quantitativa no Brasil, na B3. Ele tem com a gente o programa, a gente já vai falar mais, Carteira Campeã, onde ele divulga uma carteira trimestralmente, que teve um resultado, imagina, a carteira internacional em pleno ano, tem uma carteira Brasil e uma internacional. A Brasil ficou mais ou menos semelhante ao índice Bovespa, a gente já vai explicar o porquê, já que normalmente ela bate o índice, e a carteira internacional fez 64% no ano 2020, em plena crise global. Vamos adicionar o Nicolas aqui. Opa, Nicolas, se você puder desmontar e liberar a câmera aí. Opa, pode ajustar aí. Grande Nicolas, como é que tá? Tudo bom? Tudo bom, Marcelo? Tranquilo? Firme e forte? Show de bola. Tá frio aí em Lisboa? Eu achava que Porto Alegre era mais frio, mas pelo visto não, cara. Vai bater menos 1 grau aí amanhã. Tá meio forte o negócio aqui, cara. Legal, show de bola. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre ações, né? Primeiramente, você podia falar um pouquinho da, do teu, digamos assim, como foi o teu primeiro envolvimento falando especificamente de carteira, né? Como Uhum. surgiu essa coisa de carteira quantitativa, né? O que é quantitativo? É uma metodologia, digamos assim, ainda pouco divulgada no Brasil, né? Que em breve eu acredito que vai ser mainstream, né? Ou seja, vai ser mais amplamente utilizada, já é amplamente utilizada, principalmente em fundos, né? Mas para o público em geral, as pessoas ainda não têm muitas informações de como montar uma carteira quantitativa, e hoje é plenamente possível qualquer um montar isso, e os resultados são extremamente interessantes, e a gente já vai falar sobre por que é possível, né, conseguir um resultado tão acima da média de mercado. Mas primeiro fala um pouquinho para gente, primeiro para quem não te conhece, um pouco do teu background em termos de mercado, né? O que tu faz hoje em dia, por que tu está em Portugal e essa coisa toda. Salve, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou o Nicolas aí, né? O Marcelo já apresentou. E eu opero aí nos mercados desde 2010. Tive algum envolvimento aí em 2007. E uma constante evolução, né? Eu me formei em matemática aplicada, né? Então tem esse background aí, né? Puxei diversas cadeiras de estatística, fiz um mestrado em engenharia financeira na World Quant University. Então, assim, eu tive sempre essa pegada aí de tentar ter um viés um pouco mais estatístico nas coisas, né? E, todavia, isso é um pouco assim, é um caminho que engana um pouco, assim, porque é muito fácil você pegar um gráfico e variar, por exemplo, 3 médias móveis, pede para o computador rodar e ele vai otimizar aquilo ali. Aparentemente, você tem um sistema perfeito que está usando 3 médias móveis simples ali. O fato é que, assim, quanto mais variáveis você tem, mais você consegue explicar o passado. Explicar o passado é fácil, né? Mas tem como você fazer isso aí de um modo que te dá uma margem de segurança. Tem como você fazer isso de modo que você tenha uma segurança estatística, né? Que tenha significância estatística. E o modo de você fazer isso, assim, basicamente tem 2 modos. Ou você usa uma coisa que Marcelo
fala diversas vezes nas lives dele aí de robôs. São processos, um deles é o walk forward, que você testa, você tem um in-sample, que você testa o seu período ali, o que você está, as suas variáveis, né, que vão definir o que você vai comprar, e você tem um out-sample. Aí você, funcionando em sample, você joga no out-sample e vê se tem alguma consistência, né, aquilo ali. Aí tem um processo walk forward e tal, tem diversas formas. Esse é um método 1, mas não é esse o método que eu queria falar para vocês. O método 2 é você simplesmente rodar um backtest gigantesco. Isso também funciona. Se você não tem tantas variáveis, você testa umas 3 ou 4 variáveis, mas faz um backtest gigantesco com 70 mil ações num período aí de 12 anos, isso também te dá uma segurança estatística, que aquilo ali vai funcionar no futuro. Então, são 2 métodos aí. E, quantitativamente, a gente testou aí 6 metodologias, né? A gente testou, na verdade, testou muito mais, né? Nós testamos aí umas 300, e sendo que dessas que a gente testou já é filtro de livros que nós lemos e papers acadêmicos que a gente leu, e a gente chegou a essas 6 metodologias aí que foram testadas em 70 mil ações em 11 anos, que tem essa significância estatística muito elevada, né? Então, basicamente, só para o pessoal entender, o, o quantitativo é isso, né? Você não simplesmente senta como analista e começa a pensar, a economia vai crescer, não vai, esse setor está forte, aquela empresa é boa ou não, e aí da sua cabeça você vai lá e monta uma carteira de ações. No quantitativo, você utiliza uma série de um conjunto de testes matemáticos, estatísticos, que, por exemplo, se você usar o critério A, B e C para determinar que uma empresa é boa ou está barata, analisando os fundamentos dela, e o critério A para te dizer, via análise técnica, que essa ação está em uma tendência de alta. E um outro critério que te diga que aquela ação está subindo mais do que, por exemplo, a média de mercado ou outras ações, você, juntando esses fatores de forma quantitativa, ou seja, não é uma coisa discricionária, é preto no branco, você sabe exatamente quais são os critérios, e esses critérios vão te dar, por exemplo, as top 8 ações que você vai ter para o seu próprio próximo trimestre ou para o seu próprio próximo mês. Então, ou seja, o que o Nicholas fez foi um estudo de muitos anos, então ele já estudou isso em papers acadêmicos, ele fez mestrado na World Quant, né, no fundo quantitativo nos Estados Unidos, fora toda a experiência estatística dele, para desenvolver critérios que determinam, usando análise fundamentalista, técnica e quantitativa, quais são as ações que você pode montar uma carteira para o próximo trimestre, por exemplo, ou até para o próximo mês, né? Então, basicamente, é isso. E o resultado disso é fenomenal, né? O Nicolas é um cara super tranquilo ali, de boa, mas ele tem um resultado que basicamente bate qualquer analista, qualquer outro, mesmo fundo de investimento, tudo, né? Ele fez comprovadamente 96% ao ano durante 4 anos, e em 4 anos anteriores, a partir do ano passado, a gente resolveu colocar como o padrão de resultado o resultado do programa Carteira Campeã, que ele já vai mostrar e falar um pouquinho mais. Então, basicamente, ele vai falar um pouquinho mais sobre como funcionam essas metodologias, inclusive dar acesso, vai explicar uma delas, né, para você ter uma noção de como isso funciona na prática, né? Aqui primeiro a gente está explicando qual que é a ideia por trás e qual que é a diferença entre uma carteira clássica, que vocês vão ver aí os centros analistas falarem, e uma carteira puramente quantitativa, né? Fala um pouquinho para a gente, Nicolas, de um pouquinho do que tu estudou lá na World Quant, como que tu vê a questão dos fundos quantitativos que estão crescendo mais, né? Talvez, provavelmente, o mais famoso deles são os fundos do Ray Dalio, né, da Bridgewater,
que enfim, é tudo sistemático, né? Eles basicamente desenvolvem robôs, eles sempre têm uma equipe validando o que o robô está fazendo, mas basicamente é tudo robô. Se puder falar um pouquinho mais sobre as diferenças entre o quantitativo e o não quantitativo, um pouquinho dos resultados em termos não só dos nossos resultados, resultados da sua carteira, mas também como tu vê isso em termos da indústria de investimento. Atualmente, né, mais de 90% do volume negociado nas bolsas americanas são de algorítmico, né? Eu entendo que isso aí só vai aumentar, vem só aumentando, é uma tendência que os computadores estão cada vez mais tomando conta, né? Então, assim, até o Ray Dalio é um dos poucos que ainda utiliza assim, um ingrediente humano. E o que ele faz, ele faz isso de forma híbrida até, né? Por exemplo, ele põe input de seres humanos e dentro desses inputs, desses gestores aí lá do fundo dele, você faz um tratamento e você começa a comprar e vender. E esse tratamento tem diversas aloprações possíveis, né? Desde machine learning a coisas mais normais, né? Mas você começa a usar o ser humano como input para a máquina ele decidir o que você vai fazer, né? Então, assim, não é que o futuro seja quantitativo, assim, nos Estados Unidos já é totalmente presente, né? E quando você vai, assim, atrás de fundos que administram muitos bilhões, é sempre assim, é quantitativo, 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 algoritmizado, né? Claro que eles fazem isso daí justamente até para executar eles precisam do algoritmizado, porque senão eles acabam distorcendo o mercado por serem gigantes, né? Então eles dividem as ordens em pequenos grupos, né? E tem toda uma gama aí de produtos por trás disso daí, né? Mas isso também não quer dizer tipo, mas aí o cara pode se perguntar, pô, mas aí tá, vocês dois aí, o Marcelo e o Nicolas, como é que vocês vão competir com esses caras aí? Esses caras aí tem 300 PhDs nos fundos, os caras são animais, não sei o quê. Então, o grande segredo, né, de você poder ter, e do que aconteceu aí comigo e com outras pessoas também, eu já vi acontecerem, né, rentabilidades assim, é porque as ações que a gente acaba entrando, elas não são assim, não são as blue chips, né? Então a gente não está entrando em Apple, a gente não está entrando em Microsoft, né? Essas ações, a edge delas é muito menor, né? Elas já foram precificadas corretamente pelo mercado, porque até tá todos esses caras muito bons olhando. Mas tem ações, as ações que têm um market cap, né, um valor de mercado total menor do que US$ 1 bilhão, essas ações os fundos nem estão se interessando, assim, ou quando se interessam são fundos menores, então elas têm muito mais oportunidades, né? É que nem no fundo quando você vai garimpar, né? Garimpar pepita de ouro lá. Se tu for onde está todo mundo junto ali no mesmo tempo, ou chegar atrasado, já era, né? Você tem que ir onde ninguém tá olhando. Então, basicamente é o princípio mesmo aí, né? Então, a gente aqui no Investidor de Sucesso, a gente ataca muito isso até nas criptos, né? As nossas estratégias de cripto aqui, elas vão atrás das moedas aí que poucos fundos, poucas pessoas estão operando aí, né? Isso aí realmente é o grande pulo do gato, né? Para tudo. Eu acredito também que eu fiz uma série de lives, né, que chama Planejamento e Psicologia do Trading, que foi bem a fundo nisso aí, no sentido não de falar de uma estratégia específica, mas a base do que faz funcionar, né? E acho que o grande segredo das carteiras de ações do Nicolas é exatamente isso, né? Ele vai pegar ações basicamente small caps ou micro caps, né? Que tem um baixo valor de mercado e uma liquidez baixa, né? Baixa do ponto de vista com um grande fundo, ou seja, o Ray Dalio, para quem não conhece, o Ray Dalio, autor do livro Princípios, que tem em português também, é o maior gestor do mundo, maior que Warren Buffett, inclusive, e
ele gere mais de 1 trilhão de dólares, né? Mas não só o próprio Ray Dalio, mas tu pega qualquer outro fundo grande, como os fundos das grandes instituições, dos grandes bancos, das grandes gestoras, todos eles trabalham na casa de bilhões e bilhões de dólares, né? Então, se eles nem perdem tempo encontrando uma oportunidade em uma ação que está barata e que tem um alto potencial de lucro, mas que você, sei lá, só consegue colocar 1 milhão nela, 2 milhões. Por quê? Sim, não Para adianta quem nada, cara. tem 50 bilhões para gerir, o que adianta tu colocar 1 milhão de dólares numa ação? E mesmo que ela vá super bem, em cima de 50 bilhões vai fazer zero diferença na vida deles, na rentabilidade que eles têm que buscar no fundo. Então, eles não alocam, não gastam tempo com isso. O fato de eles não estarem colocando energia nisso faz com que surjam oportunidades e distorções de mercado muito maiores, porque, como eu único falou, tu pega ações da Apple, o mundo todo tá, a Apple sozinha negocia mais do que toda a bolsa brasileira junta, né? Muito mais, né? Então, tá todo mundo de olho, eles conseguem colocar muito dinheiro lá. Então, todos os grandes fundos estão de olho lá. Então, o que acontece? Você não vai ver as ações da Apple, claro que a empresa indo bem, crescendo como ela tem ido, tem subido, tem dado lucro, tem apresentado bom retorno para os fundos. Mas você não vai ver uma grande oportunidade. Por quê? Porque quando todo mundo já é consenso, já precificou, né? Já nessas ações pequenas, a gente consegue garimpar, esse é um bom termo aí que o Nicolas utilizou, algumas ações que ficou de fora um pouco do radar do mercado, que tão baratas, estão se valorizando e agora mesmo, nesse segundo semestre de 2020, a carteira do Nicolas pegou várias delas, tanto no Brasil quanto fora, né, que valorizaram 50, 100, acho que a ação valorizou mais de 200%, né, num período aí de 6 meses. Então, isso acontece, esse é o grande pulo do gato. E pouca gente percebe isso, que tudo bem, você pode comprar ações de uma excelente empresa como um Itaú no Brasil ou como uma Apple nos Estados Unidos, sendo que a Apple, embora americana, é uma empresa global, né, não é uma empresa, a receita dela, provavelmente fora dos Estados Unidos, chega a ser maior do que dentro dos Estados Unidos, você tá aí a chance de encontrar grandes oportunidades. Tem nada errado você comprar ações de grandes empresas, boas empresas, mas o seu potencial de retorno é muito maior achando oportunidades em pequenas empresas que está fora do radar da maioria dos fundos de investimento, né? E isso, logicamente, pode significar uma rentabilidade muito maior e, obviamente, uma rentabilidade muito maior, com juros compostos ao longo dos anos, faz toda a diferença do mundo, né? Deixa eu até compartilhar a tela aqui rapidinho. Se você investir R$ 10.000, tá? E poderia ser menos, poderia ser mais, só pegar um valor aqui, e R$ 250 por mês. Você fazia, sei lá, a média de mercado, 8% ao ano, durante 15 anos, você vai chegar a R$ 116.000, né? Agora, se você fizer 35% ao ano, você chega a 1,7 milhão de reais. Muda completamente a vida em termos de aposentadoria e renda extra e independência financeira de uma pessoa, né? Então, ou seja, buscar uma rentabilidade acima da média de mercado pode fazer, sim, completa diferença na sua independência financeira num prazo de 10, 15, 20 anos, né? E muita gente tem condições de investir R$ 10.000, sei lá, R$ 250 por mês, por exemplo, para chegar em 15 anos é relativamente rápido. Se você estiver com 45 anos, você chega lá com 60, né? É rápido, relativamente rápido, né? Então, acho que está aí a grande sacada, a grande oportunidade, e que ninguém te fala aí fora, porque é o seguinte, os grandes bancos e as grandes gestoras não têm interesse de falar isso,
né? O Warren Buffett, que é um gênio, né? Não tem interesse nenhum em te estimular a fazer isso. Ele prefere muito mais que você compre lá ações da, da empresa dele, né? Berkshire. Da Berkshire Hathaway, que faz administração tem várias empresas em carteira e tal, para você fazer 8, 10% ao ano com grandes ações, do que isso, sendo que ele, no começo da carreira dele, né? Tem vídeos dele até no YouTube. Desse ponto de vista, ele é muito sincero, né? De não é que desse ponto de vista, não estou dizendo que ele não é sincero, mas ele não tem interesse em ficar divulgando essa informação, mas ele até uma vez foi perguntado numa entrevista, e ele falou sinceramente, né, que no começo da carreira dele, para quem não sabe, o retorno dele médio era em torno de 50% ao ano, né? Mas daí por que o Warren Buffett desaprendeu? Lá atrás, quando ele era novo, ele fazia 50% ao ano, agora que ele tem, sei lá, 70 anos, 80 anos de experiência no mercado, é que ele desaprendeu, que recentemente acho que está em torno de 8% ao ano, né, a rentabilidade média 8, 10 dele aí nos últimos anos, da última vez que eu vi. Não, a diferença é que lá atrás ele tinha pouco dinheiro, então ele investia em small caps, não era quantitativo, como a gente faz hoje, mas era o que ele fazia. E hoje ele é Sim. muito grande, é um dos homens mais ricos do mundo, os maiores gestores do mundo, ele tem que botar dinheiro em ação muito grande, a rentabilidade dele cai, né? E obviamente ele não vai ficar promovendo para você, olha, não investe aqui comigo, tá? Investe em pequenas empresas que tu vai ganhar mais desse qual tu saiba fazer, né? E mesma coisa os grandes brancos, as grandes bancos, as grandes gestoras. Então, essa é a grande chave, né, para se ter mais rentabilidade, né? Mas legal, mas então, Nicolas, você quer compartilhar a tela e comentar um pouquinho mais aí sobre, sei que você tem um slide aí com algumas coisas de questão estatística e também entrar em um pouquinho, eu sei que você vai compartilhar uma das metodologias aí para que o pessoal tenha um exemplo real e prático para entender como é que funciona, né? E Sim. só deixa eu comentar mais uma coisa antes, que é uma das grandes vantagens do quantitativo é que, tipo assim, o hard work, né, o trabalho duro, para chegar à conclusão de excelentes metodologias que funcionam, o Nicolas já fez, né? Agora, depois que está pronto, é só seguir, entendeu? Então, emite a carteira lá e você só segue, compra no seu home broker e acabou. Você não tem que quebrar a cabeça, não tem que ficar entrando em site de relação com investidores de empresa, vendo que eles estão divulgando balanço e analisando Uhum. os trocentos dados. Já está tudo pronto, né? Você entende a metodologia e a partir daí é tudo automático, mas vamos lá para você entender um pouquinho mais da base. Exatamente. Colocar aqui uns slides que eu preparei. E vocês estão vendo, como é que você está vendo aí, Marcela? É porque eu Tá, tô com, tá legal, não tá legal, tá uma coisa assim meia que mostra o próximo, mas dá para ver bem. tá, é que eu tô com dois monitores aqui, eu não sei o que ele tá, ele Não, mas jogou tá para um mostrando outro. certo, ele tá mostrando sistemas baseados em, aí tem os números. E vocês só estão vendo isso, né? Não tem Não, não, outro, tô vendo o próximo slide menor no canto. Tá. Bom, vou seguir então. Não, mas tá bom, tá bom, Tá beleza? tá bom. Então, o que acontece, assim, né? Como o Marcelo falou aí, né? O trabalho é seguir as metodologias, né? Porém, assim, eu não diria que esse é um trabalho fácil. Tem gente ali que tem alguns alunos do curso que eles nem veem, não veem nenhum vídeo, é engraçado. Os caras compram o curso, não vem nada, aí depois de 6 meses aparece lá e sai comprando tudo das ações. Não, beleza, cada um faz do seu jeito, né? Mas aí o cara vai ter menos convicção no que ele está fazendo. Se ele não assistiu nenhum vídeo, ele não sabe o porquê daquilo tá acontecendo, o porquê daquilo funcionar, né? Então, assim, é realmente aconselhável que você assista o vídeo explicando cada uma das metodologias, né? E aí você vai começar a ganhar confiança do porquê daquilo funcionar. E aí quando vê um drawdown, que é inevitável, por exemplo, quando aconteceu em março ali no Covid, você não vai ficar assustado, vender tudo e só voltar daqui a um ano, quando tudo já tiver subido. Então é realmente aconselhável assistir para poder ter uma confiança naquilo.
Psicologicamente, eu diria até que esse é um dos cursos até mais fáceis para você, porque ações, você não está usando alavancagem, assim, os drawdowns são mais razoáveis e até determinadas metodologias até tem um drawdown menor do que o de mercado. E as rentabilidades são em torno de 3 vezes maiores que o de mercado, até sendo conservador, né? Mas assim, digamos que vai ser 3 vezes aí, já que outras pessoas estudaram isso e tal. Bom, enfim, isso tudo aí eu também não parei do nada que nem um louco aí na minha casa, entendeu? A maior parte dessas metodologias foram da literatura. A gente vai lendo livros e vai testando coisas. A gente testa nesse site Uncle Stock, que permite fazer um backtest em 70 mil ações. Então a gente foi testando aí, total, mais de 300 coisas foram testadas, combinações, mais até, né, 500 talvez. E sempre pensando assim, que tipo, dessas 300, outras pessoas já tinham garimpado coisas, né? Então, tipo, é o garimpo do garimpo, né? Então, esses são alguns livros aí que a gente leu e testamos coisas aí, né? Esse livro ali, para mim, é o meu livro favorito de mercado financeiro, é o The Misbehavior of Markets. Gosto muito dele, apesar que é uma coisa mais conceitual, assim, né? E nessas metodologias não foi usado, mas quem quiser indicações de livros aí, todos os livros são muito bons, recomendados. Enfim, aí como é que funciona assim o mercado financeiro, os retornos das ações, né? Esse gráfico é muito, muito interessante, gente. Isso, olha só, os retornos, eles são assimétricos, seja para perder, seja para ganhar. A distribuição de retornos aqui, eles não obedecem em matemática, quem estuda um pouco de estatística, a famosa distribuição normal, né? Que é uma distribuição de sino. Não obedece isso. Obedece exatamente a ideia do cisne negro, né? Você tem cisnes negros para os dois lados. Então, vocês podem ver aqui que vocês têm 1491, não sei se vocês conseguem ver o mouse aí. Tem Sim, sim. 1491, agora tá vendo, né? Tá no outro monitor. Só tem 1491 ações que o resultado daquele período ali de 83 a 2006 foi 75% ou pior. E, em contrapartida, tem 1493, um número similar, que retornaram 300% ou mais. E você tem assim, esse grupão aqui de ações que ficaram basicamente com resultados normais, né? Nada tão maluco, né? Mas é bizarro que você tenha assim, uma discrepância assim, de ações que basicamente faliram, né? E outras ações assim que basicamente tiveram retornos totalmente fora do normal de mercado. Então, as nossas estratégias, elas visam diminuir a sua exposição a esse grupo aqui, esses 1491, e aumentar a sua exposição a esse grupo das 1493 ações que mais subiram ali. Olha só como é que seria os seus retornos. Isso aqui, eles fizeram um backtest simulando o seguinte: se você conseguir desviar de bala perdida, você dá uma de Matrix, o que vai acontecer se você conseguir desviar das piores 25% ações? Você vai ter um retorno de 26%. Você só desviou dos piores casos. O retorno aí foi de 26%. Isso aqui, a SP500 rende em torno de 7%. Então é quase 4 vezes mais do que a Bolsa Americana, que você rendeu se você conseguir desviar de bala perdida. Agora, em contrapartida, se você não conseguir ficar exposto aos 25% melhores ações, seu resultado vai ser negativo. Então, como é necessário você estar exposto a essas ações que estão subindo e que seguem subindo a maior parte do tempo, né? Importância disso. Esse é um outro gráfico, né, que demonstra basicamente a mesma coisa ali, ó. Depois ali dos 6 mil, vocês têm aquele grupo de ações ali que as 25% melhores ações aí, os seus retornos aí, né, que explode, e as outras ali, as 75% que tem um retorno conjunto. Se você pega as 75% piores ações,
você vai ter um retorno basicamente de zero, vai cair naquilo ali. Agora, se você pega os 25% melhores, você vai para 25%, né, o retorno. É uma outra forma de te mostrar isso aqui, né? Os 26 e os 15 aqui, né? Então, como que você vai capturar isso daí, né? Nos anos 70, se tem um cara que tem um livro muito famoso chamado Market Wizards. É uma série de livros, né? Esse cara daí chamado Ed Seykota, ele transformou $10.000 em $15.000, em 15 milhões de dólares, no espaço ali de 15 anos, uma coisa assim. E ele basicamente ele seguiu o trend following. Ele Só operava. fazendo um comentário, esse livro, o primeiro livro da série, Market Wizards saiu como a tradução ao pé da letra, né, Magos do Mercado, assim, em português, tem em português a primeira versão, eu acho que as outras, depois tem a segunda, saiu uma agora esse ano, né, 2020, mas a primeira, que eu acho que é o que inclui essa questão esse exemplo do Ed Seykota, tem em português também. Ó, legal, não sabia que eles tinham traduzido, não. Pô, então vale a pena aí, galera, comprar esse livro aí, que ele é muito bacana. E aí fala do Ed Seykota, que ele basicamente ele fez trend following. Nem olhava nada, só fazia trend following nos anos 70, 80. O cara ficou multimilionário fazendo isso daí. 10 Seguia. mil e 15 milhões, mesmo que seja em 15 anos, é bem razoável, né? Sim, foi absurdo, né? É claro que assim, na época era muito mais ineficiente, né? Ele fez isso com um computador, um sistema bem básico e ganhou tudo isso daí. Mas assim, quem não sabe que... A gente vai falar um pouco mais de trend following, mas olha só, isso aqui é um sistema de trend following que usou isso sobre as ações ali da Bolsa Americana, né? O que é interessante é que ele consegue cortar o drawdown. A maior parte do tempo ele performa de modo parecido até com a Bolsa, né? A Bolsa é o vermelhinho. Mas você vê que ele consegue desviar do drawdown ali da bolha.com, né? Ele sai do mercado e em 2008 ele também consegue desviar da bolha aí do mercado imobiliário, né? Tipo, o negócio começa a perder tendência, ele começa a liquidar, não tem nada em tendência de alta e ele consegue sair disso daí, né? Quem não tem a menor ideia do que seja isso aí, são os sisteminhas aí de trend following. Trend O following stop, é seguir tendência, né? Ou seja, você compra o que está subindo, simplesmente isso. Você segue o fluxo, né? você segue o fluxo e vai atualizando o teu stop aqui, nesses sistemas, esse tipo de stop aqui. E aí é o vermelhinho. Caso caia abaixo do vermelhinho, você vende a ação. Isso é o trend following. Tá, mas assim, isso funcionando nos anos 70, 80, né? Agora, isso daí ainda... Eu acho que até vai te permitir ter drawdowns menores, mas não vai te deixar ter um retorno de 3 vezes, 4 vezes maior do que a Bolsa Americana. Não vai funcionar mais assim, né? Atualmente, é necessário você combinar com outras métricas, né? Então, esse aqui é do livro Investindo Quantitativamente na Europa, né? O cara testou um período aí de 12 anos e interessante que nesse período aí as bolsas lá da Europa renderam 0%, tá? Foi um período aí que pegou crise de 2008, pegou a crise da Nasdaq, então os retornos ficaram em 0%, mas os sistemas aí que combinavam métricas fundamentalistas e momentum performaram muito, muito bem. E o que é mais interessante desse quadro aqui, se vocês observarem aqui, tem esse negócio aqui, ó, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. O que é isso? São quintis. Você pega aí, por exemplo, 100 ações, né? Aí você vai ter quintil 1, são os 20% mais fortes. Quintil 2, de 20 a 40% mais forte em determinado critério, 40 a 60 e assim sucessivamente, né? Então, o que acontece aqui? Ele pega, aqui ele tinha combinado momentum com, esse aqui é
é o preço sobre o lucro invertido, né? Em inglês é lucro sobre preço. Eles chamam de earnings yield. Combinou momento com isso aqui. Aí, os 20% das ações que melhor tinham momento e lucro sobre preço, retornou 692%. Aí você piora um pouco o lucro, aí já são retorna menos. E vocês veem que a tendência é essa, você vai piorando os fatores e os resultados vão piorando, o que mostra assim, claramente que esses fatores fundamentalistas, de fato, tem um porquê aquele negócio ali. Você ter eles melhores realmente melhora os resultados, né? E vice-versa. Então, o que você quer dizer é que, por exemplo, se tu pegar só num exemplo simples, ações, você pega, por exemplo, você tem, sei lá, pega a Bolsa Brasileira, sei lá, pega todas as, acredito que teve em torno de 70 e poucas ações no índice Bovespa, né? E você pega, por exemplo, só as 20% melhores, que daria, sei lá, as 15 melhores ações em termos de PL, né, de preço sobre lucro, e aí você utiliza momento no sentido de quais dessas 15 que estão em maior tendência de alta. Se você fizer isso, você vai ganhar bem mais do que se você pegar, por exemplo, as que têm o pior preço sobre lucro ou que estão na metade, né? Então, o que indica para a gente que se você fazer a junção de ações que têm bons fundamentos com que estão em tendência de alta, do que olhar só tendência de alta, sem olhar quais ações que, além de estar em tendência de alta, têm bons fundamentos, né? Isso apresenta um resultado melhor, é isso? Exatamente, exatamente. Marcelo sempre arruma uma forma de explicar em 15 segundos o que eu fiquei rodando e rodando em 5 minutos. Mas é exatamente isso daí. Tu tem a tendência, isso já te dá um retorno um pouco melhor, mas você combinando aí com os melhores fundamentos, você vai cada vez mais melhorando aí, né? Então esses são os resultados desse livro daí. E, claro, a gente testou tudo isso aí no OncoStock, né? E fomos ver o que funcionaram. Isso aqui eu peguei uma métrica fundamentalista aí, que é o EV/EBITDA, né? EV é valor da empresa e EBITDA é o lucro antes dos impostos, depreciação e amortização, uma métrica contábil, né? Se exige que isso seja menor que 2, você já tem um retorno aí de 25% ao ano. Está aqui em cima à direita, né? Isso são ações do mundo todo. Agora, se você exige, além de que o EV/EBITDA seja menor do que 2, que você esteja numa tendência de alta e que você tenha feito um terceiro critério, que é quanto maior o lucro, melhor. São 3 critérios. Tendência de alta, o EV/EBITDA menor que 2, e de todo esse grupão aí que você pegou, que caiu nesses 2 fios, são 91 ações, tu só vai comprar as 8 que tenham o melhor lucro considerando o preço da ação. Aí você teve um retorno aí de 70% no ano, né? Ou seja, pra vocês verem, né, como você vai combinando coisas e vai encontrando outros resultados. Quem quer saber isso daí, né, como que é calculado o valor da empresa, né, é o valor de mercado, mais as ações dos minoritários, subtrai tudo que está em cash na empresa, né, está parado lá em dinheiro, soma toda a dívida dela e soma as ações preferenciais. Aí você chega aí no valor da empresa. Então, basicamente, essa é uma metodologia que está no curso, né? É uma metodologia que a gente dá para quem tem a paciência de ficar escutando nós dois, já ganha uma metodologia aí de graça. Legal, isso aí E é interessante para ter um exemplo real e prático, né, de como é a metodologia, ou seja, o Nicolas fez uma série de estudos para determinar boas metodologias fundamentalistas, né, critérios gráficos, como por exemplo, está acima da média móvel de 200 períodos, né,
e o estudo de quantitativo de momentum relativo, né? Então, com isso, a gente consegue, juntando todos esses fatores, por exemplo, chegar a 30, 40, 50, por exemplo, a carteira internacional, a gente já vai falar mais um pouquinho, fez 64% agora em 2020, né? Já é publicado desde o início do ano passado, então, ou seja, é real esse resultado aí, 64% agora em 2020, apesar da crise de uma das maiores crises desde, acho que, 1987, né? Então, é realmente algo extremamente efetivo, né? E como a gente mostrou ali, você colocar isso em juros compostos ao longo de 10, 15, 20 anos, desde você ter um dinheiro ali, uma carteira de ações que você mesmo monta, mas que, né, você não é um mega expert, não traz mega resultados, ou você simplesmente coloca num fundo multimercado ali, que por ser grande não consegue capturar essas oportunidades que a gente pequeno consegue, isso faz toda a diferença, pode fazer toda a diferença, digamos assim, 10, 15 anos, é o que eu falei ali, entre você, a diferença entre você acumular 10 mil ou 1,7 milhão, né? Faz toda a diferença do mundo, né? Exatamente. Até assim, voltar um pouquinho aqui, que nesse gráfico aqui, né, galera? Agora acho que começa a ficar um pouco mais claro, né? Que a gente falou assim, que o objetivo é você desviar dessas 75% piores e se expor a isso daqui, né? Então, olha só, se você está fazendo um sistema que você só está comprado acima de 10, quando você está 10% acima da média móvel de 200 períodos, se ela cair abaixo disso, você vai perder dinheiro, com certeza. Mas tu não vai perder 75%. Tu vai perder ali, em média vai dar você até poderia perder mais, mas em média assim, eu diria que você acaba perdendo de 15 a 20 ali, até fechar o trimestre ali. Ou seja, você está, de alguma forma, driblando um pouco disso aqui, e você está pegando as ações com muito, um fator explosivo muito grande. Aquele EV/EBITDA está muito barato, né? A empresa está dando lucro. Como assim? Como que ela pode se autocomprar em 2 anos se aquele lucro se sustentar? É um negócio meio surreal até, né? O mercado ter deixado isso acontecer. Mas de vez em quando ele deixa acontecer essas maluquices. Principalmente se você for em ações assim muito ações pequenas e depois de períodos de crise, né? Eu sempre falo do exemplo aqui no Brasil em 2016 que é totalmente incrível, assim, que a Prio agora eu até fico meio revoltado, assim, com o bando de analista falando de Prio 3, Prio 3, Prio 3, mas em 2016 ninguém mandou comprar aquele troço, sendo que ela estava em caixa, o dinheiro que ela tinha em caixa era suficiente para recomprar todas as suas ações da bolsa 3 vezes. E ela tinha zero de dívida em 2016, que eles tinham vendido os campos de petróleo lá, pagaram toda a dívida e poderiam se recomprar. Então, é um negócio que não tem o menor sentido, né? O pessoal que fala que os mercados são eficientes, né, que não tem como você ter ganhos extraordinários, é totalmente balela isso daí, né? Se você pega o quanto a ação subiu de 2016 até 2020, mostra quão bizarro estava, né? Mal precificado o negócio, né? Eu acho que isso é uma questão interessante. Muita gente fala que o mercado é eficiente, né? Isso aí é um bando de teórico que não entende nada de mercado na prática, né? O pessoal que fica o dia todo estudando, e E nada dando aula contra na estudar, faculdade, né? muito pelo contrário, né? Por exemplo, eu, inclusive, a gente estuda muito, mas o cara que é só teórico, né? E fica filosofando e trazendo teorias, é exatamente isso. É um grande exemplo, entre vários outros, que realmente o mercado mostra muitas oportunidades, muitas coisas ficam, não são devidamente precificadas, e a gente tem como capturar essas oportunidades e ter um retorno bem acima da média de mercado, né? Enfim, e o Nicolas tem feito isso aí há muitos anos com muito sucesso, né? E ele não é o único, né? Então, isso não é questionável, né? Uma coisa que está mais do que comprovada, que é possível conseguir um retorno bem acima do índice, né? Da média de mercado. É. Eu trouxe esse gráfico aí, pessoal, assim,
isso a gente está até a gente está vendo o gráfico até um pouquinho antigo até. E até piorou, né? Veio a Covid aí, as taxas de juros de, de longo. Gente, você vê o troço assim, de as taxas de juros longas, né? Elas estão cada vez mais baixas, né? E no Brasil mesmo, né? Pô, quem diria aí que o Brasil, cara, quanto tá rendendo a poupança agora, sei lá, 3%, troço muito maluco. Não, parece Quem, que ano que vem a expectativa é que o juro real seja negativo no Brasil, né? Que a inflação deve aumentar um pouquinho e deve ser maior do que a taxa Selic, não só a poupança, né? Que é a taxa Tesouro Selic mesmo. Então, bem possivelmente a gente vai ver agora esse ano juros real negativo, ou seja, o que rende a renda fixa é menos do que vai ser a inflação. Então, por mais que o seu dinheiro aumente, teoricamente ele está ali aumentando, mas na prática o seu poder de compra vai estar diminuindo, né? Então, ou seja, juro real negativo no Brasil, né? Isso que já era uma realidade lá fora, chegando aí ao Brasil. Exatamente. É muito louco isso, né? E vocês veem aí nesse gráfico exatamente essa coisa. Conforme você vai diminuindo os juros, as bolsas vão aumentando. É como se acontecesse uma fuga de capital, né? Quando você tem uma taxa de juros lá na época do FHC chegou a bater 42%, né? Claro que com seus motivos, os caras estavam controlando a inflação e tal, né? Mas assim, por que você vai ficar botando dinheiro na bolsa, né? Se tu pode, sei lá, comprar um título indexado à inflação que vai te pagar 15%, 20% ao ano, né? O Você número vai de ter que pessoas. buscar uma rentabilidade muito alta para compensar o risco, né? Se você tem Exatamente. 15% ao ano acima da inflação garantido na renda fixa, puta, só exatamente se não for para fazer muito mais, tu não vai. Só que mesmo que seja possível buscar muito mais, a maioria não vai, então não infla tanto o mercado, né? Agora a gente vê uma situação diferente. A gente vê muitas ações subindo muito, e provavelmente vão continuar, porque simplesmente não tem alternativa, né? A renda fixa não rende mais nada, todo mundo é obrigado a Isso. colocar em algum ativo de risco, né? E, obviamente, as ações acabam sendo o maior mercado, mas a mesma coisa vale para imóveis, a mesma coisa vale para criptomoedas e assim vai, né? As pessoas têm que botar dinheiro em ativo de risco, porque senão elas vão estar perdendo dinheiro, né? Exatamente. E a gente está vendo esse fenômeno aí no Brasil numericamente, aí, né? Bateu o recorde de novas pessoas entrando na Bolsa em 2020. Um ano aí que você teve o aumento do desemprego grande, né? Foi o ano que você teve mais gente entrando na Bolsa. Como assim, né? É exatamente por isso, né? O cara vai deixar na poupança para perder dinheiro, né? Perder literalmente, né? Não é moda de falar, perder, não, é porque o cara vai render, vai ter a inflação não vai o retorno da poupança não vai cobrir a inflação, de fato, assim, né? Então é isso que está fazendo essa migração. E, historicamente aí você vê, né, que quando isso acontece as bolsas tendem Subir, né? a subir, né? Claro que assim não é uma coisa muito é, linear perfeita, né? É os solavancos, mas passa uma década é o que acontece, assim, né? Isso aí o Marcelo mostrou, né, já aí no inicinho do webinário, né? Potencial, né? De o quão diferença faz uma rentabilidade alta ao longo de 10, 15, 20 Isso. anos, né? É realmente surreal. Há uma coisa interessante aí, né? Que a gente tem duas carteiras, né? No curso, a carteira Brasil e a carteira internacional. A carteira internacional tem dois atrativos, né? Um é que você não está exposto somente ao Brasil, você tem mais oportunidades, né? Em todos os países do mundo. Só E para complementar, a carteira internacional, então a gente utiliza uma corretora americana que se chama Interactive Brokers, e até recentemente, né, entraram em contato com a gente a Brasil Plural, que é uma corretora brasileira, que é agente autônomo da Interactive Brokers nos Estados Unidos. Eles então fazem toda a abertura de conta e todo o suporte do cliente no Brasil em português, né? Para os clientes dessa corretora americana, que é uma das maiores corretoras do mundo, que se chama Interactive Brokers. E lá, ou seja, num único home broker, você tem acesso a, se eu não me engano, atualmente 32 bolsas
ao redor do mundo, né? Então, pega Estados Unidos, obviamente, todos os principais países europeus, sei lá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Hong Kong e por aí vai, né? Então, ou seja, ele monta essa carteira com ações de 32 países, né? Sendo que ainda boa parte das ações americanas acabam sendo muitas empresas que têm atuação global, né? E não só atuação dentro dos Estados Unidos. Então, com isso, você tem bem mais possibilidades, né? Um número de ações para você garimpar mais possibilidades, o que é fenomenal, né? E tem outras vantagens, como agora terminar, estou sempre cortando dicas aí, pode Não, continuar. tranquilo, cara. É bom aí que muitas vezes eu fico dando uns retornos aí, fico dando volta e não explico as paradas direito, cara. E, exatamente. E tem também a vantagem aí que é em dólar também, né? Então, por que não estou falando que o dólar vai se valorizar? Não, não é isso. É, porque se você mora no Brasil, você tem um emprego no Brasil, ou seja aposentado e recebe sua aposentadoria no Brasil, todo o teu fluxo de caixa, ele tem real. Então, quando você tem um investimento em dólar, você deixa de estar exposto ao real. Então, nunca sabe o dia de amanhã. Assim, não duvidem que o real pode ir a R$ 10, tá? Não duvidem disso. Não estou falando que vai, mas, por exemplo, existe uma métrica chamada o Big Mac Index, que você vê o custo do Big Mac e você mensura se a moeda está barata ou cara. Pelo Big Mac Index, o real ainda está muito valorizado. Então, se você pegar historicamente, o real poderia ir para R$ 10 para estar em patamares assim que outros países emergentes chegaram de coisa. Então, assim, é uma coisa que é possível, tá? Não digo que vai acontecer, mas assim, e se isso acontecer, né? Seria bem legal você ter uma carteira em dólar, né, de ações no exterior, porque aí, se a carteira se valoriza 20, 30% e o real vai para R$ 10, né, você vai ter um retorno de 40, 60%, né? E Isso botei também em acho que um. naturalmente você tem uma pergunta ali do Fabrício interessante, se não vale a pena diversificar também em outras moedas, até pela impressão de dinheiro que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que isso já acontece naturalmente, né? Porque se você compra uma ação, por exemplo, na bolsa de Hong Kong, por exemplo, Hong Kong e Singapura são países que é normal, é comum entrar ações desses países na carteira, né? É, você está posicionado em dólar de Hong Kong, em dólar de Singapura, né? Enquanto você está com aquela ação, né? É a mesma coisa, você está numa ação europeia, vai acabar sendo cotado em euro, né? Então, você, de certa forma, tem, digamos assim, exposição a várias moedas fortes ou às vezes, até mesmo de emergentes, né? Mas há uma diversificação de moeda e não só dolarização, né? Correto? Isso, exatamente. Então é uma coisa assim, realmente aconselhável, né? É, é isso aí. Legal. Há uma pergunta aqui, as carteiras têm alguma proteção? Não sei se eu entendi a pergunta. Assim, Provavelmente é o que ele quer dizer, eu acredito que não, o que eu acredito, aí o colega pode escrever aí outra coisa, mas provavelmente ele deve estar se referindo se a alguma compra de puts, né, de opção, ou algum hedge com índice, ou enfim, alguma coisa sim. nesse sentido. Não, Isso, é ele um. confirma que é isso mesmo, a pergunta. Não, não, a gente nós não fiz. O que eu fiz ali nem tá nesse slide. Você pode fazer isso, tá? Eu gravei um módulo Um bônus no bônus, né? curso, um bônus, né? Porque esse webinar é um pouco antigo, eu não coloquei isso. E é uma coisa, é uma pena que não tem esse gráfico. Depois eu vou catar e complementar isso aqui. É, Tem no curso, tá? Na carteira oficial eu não falo sobre isso. O que é esse Pode bônus parar aí? quando você fala, pode continuar falando, mas você pode parar o compartilhamento de tela aí, que depois eu vou compartilhar aqui. Tá, deixa eu ver se eu sei fazer isso. Bom, vou apertar X aqui. Se eu cair é porque eu apertei X, tá, Não, galera? não, 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 acho que não é aí, não. Aí é o teu... Ah, tá, pode ser o... É stop. Tem um stop sharing no próprio Zoom.
Peraí. Ainda está mostrando aí, né? Tá, vai no Achei, YouTube. achei. Isso, pronto. Pode continuar. Beleza. Aí o que acontece lá? Você tem um portfólio, né? Um portfólio é um conjunto de ações e outros instrumentos. Esse portfólio, você pode calcular a correlação. Para quem não sabe, correlação é o seguinte, né? Você tem uma ação, você tem duas ações da bolsa, sei lá, Vale e Petrobras. Vale e Petrobras, elas têm correlação alta, elas são expostas a commodities. Se você tem uma ação de protetor solar e uma de guarda-chuva, que produz guarda-chuva e outra que produz protetor solar, em tese elas teriam correlação negativa, porque quando fizer sol, uma ação vai se dar bem, e quando chover, outra ação vai se dar bem, né? Então, quando uma sobe, outra desce. Então, isso aí são as correlações. Então, assim, você tem um portfólio, você está exposto a uma coisa chamada risk on ou risk off. Risk on é tipo apetite de risco. Quando você está exposto a risk on, você tem correlação com as bolsas subirem o seu portfólio. E quando você tem um portfólio risk off, ele lucra quando tudo desaba. Bom, dito isso, aí o que esse bônus, eu chamo de portfólio zero, né? Esse bônus aí. É um portfólio que eu montei que ele tem correlação zero com cenários de risk on e risk off. Tu consegue fazer isso daí shorteando commodities, porque quando as bolsas desabam, as commodities também desabam. E tem como você lucrar shorteando commodities no longo prazo. Aí, coisas lá da curva de... É um troço mais complexo para falar aqui. Mas tem como você lucrar fazendo isso, e você tem como você lucrar no longo prazo comprando títulos americanos, que quando as bolsas desabam, eles também sobem. Então, eu coloco nesse bônus aí as proporções exatas que você tem que ter para você não estar exposto a risk on ou risk off. E, claro, você vai tendo a carteira de ações. Aí, com isso daí, você, em tese, estaria imune ao risco. O negócio é que você tem que ter um capital maior, tá, para fazer isso daí, que você tem que shortear futuros em Chicago, ali de commodities e tal. Mas no fundo, isso é uma proteção, assim, eu diria perfeita no sentido de que vender aquele tipo de commodity você vai lucrar no longo prazo. Se você só ficar comprando put, compra de put, você perde no longo prazo. Você está pagando seguro, é que nem você pagar o seguro do carro, né? A não É ser um que você seja seguro, mas você perde dinheiro ao você longo do tempo. perde dinheiro. A não ser que você seja um péssimo motorista, o seguro vai ser bom para você, mas em tese, se você é um motorista mediano, não vale a pena tu pagar seguro. É melhor você guardar dinheiro, né, para quando bater, né, você consertar o carro. E é isso. Legal. Então, ou seja, tem um módulo avançado, com cálculos mais avançados, e essa estratégia carteira zero para quem quiser fazer, mas a carteira que é divulgada, a gente já vai falar mais trimestralmente agora, tem uma mensalmente, não inclui nada disso. Então, é uma carteira simples, simplesmente está aqui as ações, você compra no seu home broker e é uma metodologia mais simplificada, né? A carteira internacional pode comprar na Avenue. Você pode, não porque, até onde eu saiba, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu saiba, a Avenue não tem, acho que só ações americanas na Bolsa de Nova York, Nasdaq e tal. Eu acho que ela não tem 30 e poucos países ao Não, redor do mundo. a Avenue é só Nasdaq, né? Então, tu vai conseguir comprar uns 15% da carteira, né? Teve alguns alunos que eram da Avenue, Ah, tá. ou a Interactive Brokers ou a Giro por DeGiro, aqui em mas a casa, não. DeGiro tem que estar morando, não está morando no Brasil, eu acho. Então, Tem que morar basicamente, na Europa, eu acho. morar na Europa. Então, tem que ser Interactive Brokers e é o melhor porque tem a Brasil Plural aí que ajuda, tem muita gente aí com dificuldade lá de falar com suporte e tal, em inglês e tal. Não, a Avenue parece também que tem todo um... É feita até para brasileiro e tudo, então ela, nesse ponto de vista, ela é muito boa, mas parece que, infelizmente, ela só tem as ações americanas, e a gente opera ações do mundo todo, né? Então, basicamente... Dorman não tem ações, desculpa interromper o Ah, cara tá. ali perguntando. É Interactive Brokers, gente. Isso aí tem que fazer conta lá e é isso. E é melhor mesmo, então bom ter conta lá. Exatamente. E legal. Então, até um tempo atrás, o pessoal tinha que abrir direto, né? E aí o pessoal da Brasil Plural entrou em contato com a gente, então a gente
Já vou falar mais sobre aqui o programa Carteira Campeã, mas a gente tem um grupo, uma comunidade no Telegram para os alunos e o pessoal da Brasil Plural está lá. A gente não ganha nada por isso, tá? A gente não tem nenhuma relação comercial com eles, mas é legal porque facilita, né? Porque daí fica entendimento em português, essa coisa toda, é uma coisa legal. E então, basicamente, dentro do programa Carteira Campeã, tá? Você vai ter acesso às metodologias do Nicolas, todas elas explicadas em detalhes. Como o Nicolas falou, é importante para você entender o que você está fazendo com o seu dinheiro, isso é fundamental, né? Para quem acompanhou a série aí, as minhas lives, planejamento e psicologia para traders e investidores, sabe que você, para ter confiança, precisa entender a base da metodologia, e aí você vai entender. E, além de te dar base, claro, se você quiser, você pode fazer os estudos por conta própria, você vai ter todo o conhecimento para isso, mas você tem acesso às próprias carteiras que o próprio Nicolas e a equipe postam, com as metodologias. Você recebe já um tipo PDF no Excel com tudo pronto, tá? E é postado com as metodologias que ensinam do curso, tá? Isso é postado tanto uma carteira para Brasil, ou seja, para B3, para você operar aí no Brasil tanto faz, né? Qualquer corretora serve, porque você vai ter acesso a todas as ações da B3, e outra internacional, que realmente acho que tem que ser Interactive Brokers, ou DEGIRO para quem tá na Europa, você vai ter acesso a todas essas 32 bolsas, e aí você pode seguir. Se você tiver condições de fazer as duas, é melhor do que fazer só Brasil, porque naturalmente você tem mais oportunidades, né? Então, ela serve para todo mundo, inclusive para iniciantes, porque você vai aprender tudo do zero e você vai receber as carteiras prontas, né? Então, acho que é para todos que investem na bolsa ou pretendem começar a investir na bolsa, investir de uma forma. Não conheço outra metodologia com resultado melhor, sabe? Analistas com carteira com resultado melhor, desconheço, tá? Basicamente, mesmo que você tenha pouco tempo, você pode seguir, porque você pode atualizar sua carteira. Antes só tinha carteira trimestral, né? Agora a gente adicionou a mensal também, então você pode ajustar sua carteira uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses. Depende da sua preferência. A cada mês tende a ser um pouco superior a 3 meses, mas se você quer menos envolvimento, está super bem a cada 3 meses, né? Você pode aplicar isso no Brasil, na B3, através de qualquer corretora, ou lá fora, através da Interactive Brokers, que em parceria com a Brasil Plural tem um atendimento em português, né? Ou DEGIRO, se você mora na Europa. Se você na Europa, você pode escolher, né, DEGIRO ou Interactive Brokers, né? Interactive Brokers que também tem na Europa, não é só nos Estados Unidos. O valor mínimo, a gente botou aqui até carteira na B3 R$ 1.000, mas dá para começar com menos, né? Porque eu acho que hoje tem várias corretoras aí que oferecem corretagem zero, inclusive no fracionário, né? Então, basicamente, é possível começar com menos de R$ 1.000, né? A internacional, acho que está em torno de US$ 2.000, né, Nicolas, para compensar. A internacional, assim, o ideal é US$ 3.000. 3.000, né? Porque com 2.000 você consegue comprar as ações lá. Mas é que acontece. A Interactive Brokers lá para conta, para ter uma conta margem, que é ideal ali para você poder fazer diversos tipos de operações ali, acho que até a conversão de moedas, que a minha sempre foi a margem, eu não sei direito como funciona a conta cash. Mas se cair abaixo de US$ 2.000, você vai se complicar, porque eles vão te travar e tu não vai conseguir comprar mais ações, Ah, tá? sim, entendi. Então Então, teria que sempre ficar acima. Então é melhor você começar com os 3.000, que aí você pode aguentar um drawdown aí, de 33% né? ainda está, sim. Não, legal. Continuar. Então, é o recomendado para lá, para quem quer montar também a carteira internacional, US$ 3.000 depósito mínimo, né? E, então, é isso aí, né? Uma grande diferencial, você tem acesso vitalício, tá? Enquanto a gente estiver aqui postando, você vai ter acesso às carteiras, você pode tirar dúvidas, caso você tenha alguma dúvida, tem os monitores também, né?
E você vai receber de bônus o curso Trader Campeão, que é vendido a 997, né? Que é um curso onde o Nicolas ensina a fazer swing trade em vários mercados, que foi, para quem não sabe, o Nicolas é o único brasileiro campeão mundial de trading, verificado, né? No principal campeonato mundial de trading. E foi a estratégia que ele utilizou para ganhar o campeonato mundial. Então, se você tem interesse em operar, fazer swing trade, você vai receber um curso à parte é, que tem o mesmo valor do curso, né? O programa Carteira Campeã, ele sai por 997 à vista ou 12 de 99,70, tá? Eu vou postar aqui o link no chat. Quem estiver assistindo a gravação depois, com certeza vai receber por e-mail, né? Então, basicamente, o que está incluso é o curso com as metodologias. Se você quiser, você pode fazer sozinho. A gente posta mensalmente e trimestralmente. Mensal para quem quer seguir a metodologia que ajusta mensal, e trimestralmente para quem quer seguir a que segue. É a mesma estratégia, só que você faz o ajuste mais curto ou mais longo, de acordo com a sua disponibilidade de tempo e tudo mais, né? Carteira para Brasil e internacional, sendo que no Brasil dá para começar com bem menos dinheiro, menos de R$ 1.000. Já para a carteira internacional, você precisa de no mínimo US$ 3.000, ou seja, um pouquinho mais de R$ 15.000 hoje em dia. Você recebe de bônus o, o curso Carteira Campeã, Trader Campeão de Swing Trade, e acesso vitalício a qualquer atualização na metodologia, uma nova metodologia. A gente está fazendo uma série de estudos, tá? Então é possível que a gente tenha novas metodologias aí no futuro, todas vão ser inclusas sem, sem custo algum. Tem algum desconto para quem é aluno? Não, a gente tinha comentado que esse ano a gente ia adotar uma medida aí de realmente preço único, tá? Tem algum suporte para carteira internacional? O que você quer dizer com suporte? Na Brasil Plural, eles te dão todo o suporte na abertura de conta ou dúvida em relação a Interactive Brokers, e você vai receber lá o acesso às carteiras. Enfim, acredito que isso já responde aí sua pergunta, né? Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, podem ficar à vontade para postar aí no chat. Então, acho que é uma grande oportunidade aí para, acredito que a maior parte de vocês deve investir na bolsa, né? Acredita eu, por favor, para mim no chat, quem já investe na bolsa, seja no Brasil ou fora, mas já tem investimento em ações, né? Por favor, digita aí no chat. Acredito que, legal, bastante gente, né? Exatamente, eu visto no Brasil, bastante gente. Não sei, acho que dificilmente vocês vão ou seguindo alguém por aí, ou mesmo com cursos, tudo, a gente desconhece, não posso eventualmente ter, mas a gente desconhece alguém com metodologia e mais resultado que o Nicolas nisso aí, né? Então, resultado comprovado, né? Inclusive no link aí vocês podem ver, inclusive, resultado de boleta e tal, dos 95% ao ano nos últimos 4 anos, né? Então, para quem investe na bolsa, para mim, é, digamos assim, no-brainer, né? Tipo, você não tem que pensar muito, uma decisão ainda mais com um valor desse, né? É, enfim, é a melhor metodologia, acho que vale muito a pena. A carteira de B3 são de small caps, não é que é uma carteira de small caps, naturalmente, tá? A metodologia vai buscar as small caps, tá? Não é assim, não, se não for isso, small caps, na prática é de small caps, tá? Porque a metodologia Exatamente. é fake. Que nem aquela do EV/EBITDA lá, gente, assim. Se você pesquisar as ações que têm EV/EBITDA menor que 2 na Onco Stock, vocês vão encontrar lá, sei lá, umas 300 ações. Dessas 300, 290 vão ter um market cap menor do que 1 bilhão e todas vão ter um market cap menor que 5 bilhões de dólares, sabe? Porque exatamente, se o negócio tiver 50 bilhões, o Bridgewater já vai ter comprado o negócio todo. Compra até a empresa toda de uma vez, sabe? Não é? Então, não, é uma consequência de você exigir bons fundamentos que você acaba caindo nas small caps. Em nenhum momento eu coloco nenhum filtro de small cap. Em nenhum momento. É só consequência o negócio.
Legal. O lucro paga via DARF, exatamente, você hoje encontra muito facilmente, só botar no Google como declarações no Brasil, como declarações internacionais, você vai achar vários sites, vídeos, tudo bem, bem passo a passo de como fazer, é bem simples, né? Tem alguma coisa de fundo imobiliário? Não, é realmente focado em ações, não inclui fundos imobiliários, né? Legal, o Rafael Baltazar fala, entrei há 3 meses no Carteira Campeã, sem nunca ter investido em ações antes, e meu rendimento foi de 40% na carteira internacional. Legal, parabéns, Rafael, excelente resultado, né? Legal. O Rafael participa bastante lá no grupo do Telegram, né? Um dos alunos mais participativos aí. E show de bola, Rafael. Bacana. Legal. O Adalberto, Marcelo, desculpa, eu não registrei o plano é vitalício, sim, o plano é vitalício, tá? As estratégias desenvolvidas apenas trimestral ou para quem tem mais tempo dá para fazer swing trade? Não, tem um curso bônus de swing trade, mas é um curso de trading, não é de carteira de ações, você opera forex, opera commodity, opera índice, opera tudo, né? É um curso à parte que você recebe de bônus, né? Na carteira aqui, a clássica, digamos assim, ela é trimestral e recentemente a gente é a mesma estratégia, mas com atualização mensal, não é swing trade, é simplesmente uma carteira que mensalmente você atualiza ela, é mais dinâmica, né? Mas não é swing trade, né? Ou seja, não é trading, entra aqui com stop aqui, com take profit ali, não, é carteira, tá? Legal, já tenho 2 cursos, vou incluir este também, legal, vendo parabéns. Show de bola. Show de bola. Sejam todos aí bem-vindos. Então, acho que é isso aí, pessoal. Então, estão todos convidados aí. Acho que diversificação, né? Diversificação é o que há, é o único, como diz o Ray Dalio, free lunch, né? O único almoço gratuito no mercado é diversificação entre diversos mercados, né? Com diferentes metodologias. O que a gente faz aqui é diferente do que a gente faz com robôs, que é diferente do que a gente faz com cripto, e assim vai. Então, acho que é excelente adicionar aí mais uma metodologia. O Roger, estou dentro. Legal, Roger, parabéns. Seja bem-vindo. Então é isso aí. Mais alguma coisa, Nicolas, que você gostaria de complementar? Eu acho que é isso aí. E é uma coisa interessante, assim, que eu, eu acho que esse curso é muito legal para o cara que ele ele não quer ser trader, assim, ele quer só melhorar a sua aposentadoria, assim, né? Então, a rotação trimestral é muito tranquila, até a mensal é É tranquila, assim, mas a tranquila, né? Sim. trimestral o cara pode fazer tudo ali em meia hora a cada trimestre. Se claro que é recomendável ele assistir o curso, né, para justamente conseguir seguir aquilo por anos, né? Isso é a parte mais difícil, mas assim é excelente assim para a pessoa que quer tocar a vida, continuar lá trabalhando no, sei lá, como engenheiro, como médico e, né, não ter que ficar lendo zilhões de livros e tudo mais, né? Então realmente é bem recomendado para isso daí. Tem uma pergunta aqui, em média, são quantas ações na carteira? É o seguinte, cada metodologia eu retorno 8 ações, tá? E o backtest de cada metodologia é em função de 8 ações. Mas eu recomendo comprar apenas 3 de cada metodologia. Isso é falado no curso, né? É um outro bônus do curso aí, que a gente acabou falando, que a gente fala qual que é o número ótimo de ações para você ter numa carteira. É, qual que é o número? Se é 3, é 50? Então, depois de determinado número, o ganho que você tem com diversificação começa a ser menor. Então, vale mais a pena você selecionar, ser mais seletivo nos fundamentos e ter melhores retornos do que você ficar diversificando, comprando 100, 200 ações, né? Então, acaba sendo três ações por metodologia, né? Legal. A média de 95% nos últimos anos já investia na B3, era outra estratégia. Era tudo baseado já nesse conhecimento quantitativo, mas ele fazia isso de forma, digamos assim, discricionária, não era tão a cada trimestre, ajusta e tal, porque ele mesmo que fazia, né? Mais recentemente, como o Nicolas virou day trader, né?
Ele basicamente fica... Eu postei lá no Telegram a live que a gente fez aí, que ele transformou $3.188 fazendo day trade. Então, ele passou a atividade dele de trader, virou ser day trader, né? Então, ele não, digamos assim, em termos de carteira, né, ele não fica mais fazendo o que ele fazia antes, né, que usar todo esse conhecimento para de forma discricionária montar ali a carteira, né? Então a gente posta simplesmente essa carteira mecânica, digamos assim, né? Que fica aí como uma carteira oficial, né? E hoje no dia a dia ele faz day trade, mas esses 95% ao ano foram por toda essa base de conhecimento aqui, mas tinha um quê de discricionariedade dele, de repente, essa ação eu vou colocar, essa não, isso eu vou fazer assim. Tinha algumas coisas aí que não É, era assim, matematicamente a carteira ali exatamente. sim. E claro também que eu também foi um período ali que eu peguei, né, 2016 e 17 ali, que foi aquela crise da Dilma lá, que, né, teve Prio 3, teve um monte de coisa ali que Grasotin, que subiu 500 milhões de vezes, né? O Atila ali perguntou se são em média 3 por metodologia. Não, são 8 ações por metodologia. 8 vezes 6, 48 ações no total que são divulgadas ali, né? Mas a sua carteira, você pega as 3 melhores de cada metodologia, né? Assim, a sua carteira é individual. O backtest, esse backtest aí, o backtest, não, desculpa, esse retorno aí de 60% aí da carteira internacional é considerando essas 48 ações, tá? É, mas assim, você pode até retornar melhor até, né? Porque você está selecionando, você não está comprando as outras, você está comprando 3 de cada metodologia, né? Então, teoricamente, você pode performar até melhor. Claro que aí tem a variância, pode performar um pouco pior ou melhor. Mas assim, se tu quiser comprar as 48, sinta-se à vontade, né? Só vai exigir muito capital, né? E tu não vai ter retornos melhores no longo prazo por você estar comprando as 48, né? E Brasil internacional. O que acontece é que no Brasil não tem tantas ações, né? Então acaba que não aparecem 48 ações diferentes ali. Mas assim, 10 ações aparecem, entendeu? Quase sempre aparecem 10 ações. Legal. É, Legal. No só, curso não inclui day trade, tá, pessoal? Não tem nada. Tem essa live aí que a gente fez, que o Nicolas, digamos, não é um curso de day trade, né? Mas ele mostra o resultado dele, resume como que é o operacional dele, inclusive ele indica ali vários instrutores que ele estudou para chegar a essas metodologias que ele usa em day trade, só que daí é tudo em inglês, né? Para quem quiser seguir, né? Quem sabe um dia aí a gente faça um curso de day trade, é uma possibilidade em aberto aí para o futuro, né? Mas como é uma coisa bem mais complexa, né? Porque a carteira é só seguir, né? Tem a carteira ali postada, tem, para quem é aluno sabe, você consegue acompanhar o resultado e tudo, é a carteira ali postada e aquilo, né? Já day trade, você não tem, o Nicolas teria até como ensinar o que ele faz, mas já é uma coisa mais complexa, que não envolve, não é uma metodologia clara, A mais B, onde você vai chegar exatamente aos mesmos setups, entrada, saída, etc., do que o Nicolas está fazendo. Então, é uma coisa que exigiria toda uma dedicação a mais, enfim, uma possibilidade aí que a gente estuda, quem sabe, para o futuro, né? É uma possibilidade. Em relação a percentual de capital, renda variável e tudo, eu não sei como é que está aí exatamente. O Nicolas acho que está muito no day trade, né? Basicamente, porque o retorno é muito surreal, né? Eu tenho reserva de emergência, reserva pessoal, também no meu caso, reserva das empresas e tudo, em renda fixa, né? Em dólar, que não rende praticamente nada, é, mas basicamente o resto eu fico total em renda variável, né? Acredito que o Nicolas também, tirando a reserva, é tudo renda variável, né? basicamente
Eu tenho como agora eu me mudei aqui, né, para a Europa, com o Marcelo aí, que o Marcelo ajudou, aí tem parte do capital travado aí, né, em banco, em empresa, e até aqui em Portugal também travado. Porque às vezes faz parte, né? Você vai operar através de uma offshore pelas vantagens tributárias, tal, e às vezes o banco te exige um investimento mínimo que você tem que manter no banco. Fazer Tem os algumas negócios coisas lá, que exatamente, né? às vezes você tem que separar um capital para isso, porque faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. É, mas assim, a carteira da minha mãe, eu basicamente opero renda fixa, e essa estratégia, né? E é uma das coisas assim, mais tranquilas de se seguir, né? E, que dá uma segurança emocional, né? Porque você sabe que as bolsas sobem, você sabe que aqueles fundamentos são melhores que a média, você sabe que você ainda está com um momento, né? Então, até bom para tu explicar para os teus parentes, né? Que você está investindo assim, né? Do que você está, sei lá, né? Shorteando uma ação ali que você nem sabe o que faz, né? No day trade, assim, né? Então, no caso aí, para ela, eu faço a carteira de position trade realmente. Exatamente, porque é de cada um, assim, por exemplo, o Nicolas, como ele consegue, né, ter um potencial de retorno em day trade maior, muito maior, né? Ele mostrou ali, chega a fazer 20, 30, 40, 50% em um único mês, né? Operando day trade, ele está num ponto onde ele tem uma rentabilidade surreal comparado a outros investimentos. Claro que tem um teto ali do que dá para fazer no day trade, a gente conversa disso na live, né? Então, naturalmente, também no futuro, o Nicolas deve passar a ter mais alocação nesse tipo de carteira de novo nele, pessoa física, sem ser, por exemplo, dinheiro que ele administra da mãe dele ou coisa assim, porque exatamente aí tu vai batendo o teto do day trade, tu tem que colocar esse lucro É, em algum lugar, né? Mas como se, agora ele se, está nessa estruturação e teve essa questão de empresa também, então assim, mas no futuro também, exatamente, você não tem para onde escapar, né? Já que o day trade é o que mais dá dinheiro, mas da forma sim, como ele opera ali em stocks, tem um teto, né? sim, se esse dia chegar aí, tomara Deus, né? É, isso, outro investimento bem interessante são os das criptos, né? E claro, esse daí, que eu me sinto confortável com essa estratégia em botar muita grana, é, em algum dia, sabe? Porque justamente, né? Tipo, sei lá, que nem você comprar, tem um ETF tem coisas que são fáceis emocionalmente de você fazer, né? E você comprar uma empresa com fundamentos, né, que esteja subindo num país seguro, isso é uma coisa bem tranquila emocionalmente de você fazer, né? Então isso também é um atrativo, assim, né? Emocionalmente é uma coisa assim que um cara pode chegar a botar US$ 1 milhão nisso daí que não e dormir em paz, assim, né? Quem está no mercado, é claro que tem gente que prefere muito renda fixa, assim, mas não é nada assim tão louco de ser feito, assim, né? Moral da história é essa. Acaba que você tem essa base, mesmo que tenha as oscilações, naturalmente, porque é carteira, é renda variável, etc. Por exemplo, esse ano oscilou bastante, né, então. Mas, exatamente, você sabe que com empresas com bons fundamentos, no momento tal, isso no longo prazo tende a subir, né? E isso traz uma paz de espírito, né? E exatamente, para quem é um investidor não tão envolvido no mercado, né? Acaba que emocionalmente isso ajuda bastante, sabe? Que o day trade, o swing trade mesmo, sem dúvida o potencial de retorno é muito maior, mas também você tem que ter um psicológico fora do comum e tudo ali para você aguentar as oscilações e essa coisa toda. Mas claro que daí tem fazendo bem feito também o retorno é surreal. Legal, pessoal. Então é isso aí. Obrigado, Nicolas. Isso aí, É, Marcelo. mais uma vez Valeu, eu que compartilhando não agradeço só o aí. teu tempo aí, mas é muito legal. Fico muito feliz no investidor de sucesso ter um trader, um investidor do calibre do Nicolas e essa oportunidade de trazer uma metodologia simples e altamente eficiente aí, disponibilizar através do investidor de sucesso aí para o pessoal.
Então é isso aí, pessoal. As inscrições estão abertas, ficam abertas até quinta-feira, meia-noite. Então é isso aí. Aproveitem, para todos que vão participar, sejam muito bem-vindos. E todos vocês aí a gente vai se falando. Valeu, Nicolas. Boa noite, boa Isso noite. aí, gente. Boa noite, galera. Boa noite, Marcelo. Tudo de bom, gente. Abração aí. Valeu. Marcelo.